Cristo. Hoje nós estamos convidados a refletir em cima do Evangelho que acabamos de ouvir sobre, mais uma vez, o poder de Jesus, é o poder de Deus, mas aqui o poder de Jesus sobre o demônio, o inimigo da nossa alma, o inimigo do reino de Deus, o reino do demônio. O demônio quer sempre reinar. E assim, então, meus amados irmãos, a igreja, desde o primeiro domingo da quaresma, estamos no terceiro, então o primeiro e o segundo domingo da quaresma, a igreja nos apresenta Jesus de frente com o demônio. Nosso Senhor, meus amados irmãos, e a igreja então nos apresenta assim, através destas leituras, para a nossa reflexão, justamente porque o principal motivo de celebrarmos então a quaresma é justamente esse, para que nós possamos conseguir uma vitória sobre o inimigo da nossa alma, que é justamente o inimigo de Deus, que é o demônio. Meus amados irmãos, nós então vimos no primeiro e no segundo domingo o demônio que vem como que atacar Jesus. O demônio que vem e Jesus vence, mas ele está ali numa atitude mais de defesa. Hoje nós, meus amados irmãos, vemos o próprio Jesus indo ao encontro do demônio para atacá-lo, e também a vitória é ainda muito estrondosa. E assim diz o Evangelho: eis um pobre possesso que era mudo. Aquele homem não falava palavra alguma, e não porque ele tinha alguma doença ou alguma deformidade nas suas cordas vocais, né? Não, ele não falava nada porque tinha um demônio que não o deixava falar. E é claro, e ele sofria com isso. Por quê? Porque ali estava o demônio, ele estava possuído por este demônio, né, que o impedia de falar qualquer palavra. E assim então, Jesus, com um só ato do seu poder divino, expulsou o demônio, e logo depois de ter saído o demônio, diz o Evangelho que o mudo falou e as multidões ficaram maravilhadas. Meus amados irmãos, nós notamos aqui então duas coisas. Primeiro, que o milagre foi instantâneo. Apenas Jesus fala uma palavra e aquele demônio sai, o mudo então começa a falar perfeitamente, e todos então ficaram maravilhados pela rapidez do que tudo aquilo aconteceu, vendo claramente o grande poder de nosso Senhor Jesus Cristo sobre então o demônio. Mas o inimigo, ele não se dá por vencido. É claro, estava ali os fariseus, estavam ali também no meio da multidão os escribas, aqueles que não aceitavam Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. Eles não queriam e combatiam Jesus. Então eles começaram a falar uma calúnia para poder ver também que todo o povo começasse também a acreditar e começaram a dizer: ele expulsou o demônio, mas é pelo poder de Beelzebu. Beelzebu, palavra, né, para poder se dirigir ao príncipe dos demônios, Lúcifer, né, o príncipe do demônio, o principal entre eles, Beelzebu. Então eles começaram a dizer, com essa calúnia, dizer que Jesus era mesmo um endemoniado, que o próprio Jesus estava possesso do demônio. E assim ele tinha recebido aquele poder
do próprio príncipe dos demônios. O nosso Senhor, então, meus amados irmãos, naquele momento, Ele quer desmascarar completamente o inimigo e então Ele faz um raciocínio lógico, com uma lógica bem cerrada e responde que Satanás não podia ter semelhante poder, porque senão ele estaria combatendo com ele mesmo. E todo reino dividido entre si, todo reino que combate consigo mesmo, se destrói imediatamente, não dura muito, não ficará casa sobre casa, disse nosso Senhor. Então, Jesus disse, se Satanás, se o demônio está lutando contra ele mesmo, o seu reino então não pode existir. Então, disse Jesus, e se eu expulso o demônio em nome de Deus, ou seja, isto é, em virtude do poder divino, assim então, nosso Senhor disse, vocês têm que acreditar que o reino do céu já está se instalando entre vós. Então, meus amados irmãos, Deus, nosso Senhor, permite ainda nos dias de hoje que o demônio trabalhe e procure arrastar os indivíduos e a sociedade para o mal. Mas nós sabemos que Jesus, morrendo sobre a cruz, derramou o seu sangue sobre nós. E o preço da nossa redenção, justamente da vitória de Jesus sobre o demônio, é o seu sangue derramado na cruz. Então Jesus veio instalar na terra o seu reino. E Ele fez assim. E para instalar o seu reino, Ele então teve que destruir o reino do demônio. Nós, no Evangelho, escutamos muitas vezes narrações de que Jesus expulsou o demônio. De que Jesus expulsou o demônio de um possesso. Depois, mais outro estava em possesso, mulheres estavam em possesso, homens, mulheres, crianças, jovens. Por quê? Na época de Jesus, tinha tantas pessoas, então, possessas do demônio. No Evangelho, nós encontramos toda hora esse Jesus expulsando os demônios. E muitos outros que o Evangelho não conta. Meus amados irmãos, antes de Jesus vir aqui para nos redimir, o demônio estava com o seu reino instalado no mundo. O demônio era como que tivesse solto aí para poder fazer o que ele quisesse. Agora, não. Jesus veio. E Jesus teve a vitória sobre o demônio. E a vitória de nosso Senhor sobre o demônio é justamente para destruir o reino do demônio e para instalar o seu reino. Então, meus amados irmãos, o reino, ou o poder que está aí para expulsar o demônio não é o poder do próprio demônio, é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, é o poder divino que estava ali em nosso Senhor Jesus Cristo e que agora Ele deixa instalado aqui na terra, e temos até o dia de hoje a sua igreja, que é o reino de Deus aqui na terra, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, a qual, pela graça de Deus, todos nós pertencemos. E se nós então pertencemos ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos então como obrigação nossa de vencer todos os ataques do inimigo, todos os ataques do demônio. Por quê? Porque nós estamos do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos do lado do reino de Deus. E o nosso Senhor, Ele estando junto com nós, a vitória dEle é também a nossa vitória. Ele vence o demônio, Ele instala o seu reino e depois oferece para nós, gratuitamente a vitória. E Ele então diz, sempre, a gente repete aqui, não tenhais medo, falou para os apóstolos, que eu venci o mundo. Se Jesus então venceu, e Ele disse para que nós não tenhamos medo, porque a vitória dEle é também a nossa vitória. Mas, meus amados irmãos, como nós vamos fazer, como nós devemos proceder para que a vitória de Jesus seja também a nossa vitória? Qual deve ser a nossa atitude? Podemos então ficar ali sentados, deitados,
né, sem fazer nada e dizer assim: ah, não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, Jesus já morreu, já derramou o seu sangue, agora eu já estou salvo. Essa não é a doutrina católica, essa é a doutrina protestante, essa é a doutrina de Lutero, essa é a doutrina daqueles que estão aí lutando contra também o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina protestante é que pensa assim: já estou salvo, não preciso de fazer nada, Jesus já venceu. Nós também precisamos então colaborar. O que nós precisamos fazer? No próprio Evangelho de hoje, Jesus dá para nós duas dicas, né? E vamos então examinar aqui e explicar aqui quais são essas duas dicas que nosso Senhor dá para nós hoje, para que nós possamos sair daqui, no nosso dia a dia, colocar em prática e assim fazer que a vitória de Jesus seja também a nossa vitória. Nosso Senhor diz então no Evangelho: todo reino dividido contra si mesmo será derrubado. Nosso Senhor então, com esta frase, já dá para nós o primeiro ponto. O que nós precisamos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? A primeira coisa, a união. Nós precisamos de estar unidos entre nós mesmos. A união nossa é muito importante para vencer o ataque do inimigo. Assim, quando a gente vai sozinho, é mais difícil de vencer uma luta, uma batalha, uma guerra. Mas quando se reúne um exército grande, numeroso e forte, é difícil ser vencido. Assim também, se nós estamos unidos entre nós, nós seremos então muito mais fortes. O exemplo de um arrasta o outro. O exemplo de um dá fortaleza também para o outro. Assim, por exemplo, numa família, né, onde está ali o pai, a mãe, os filhos, todos num mesmo ideal, todos com a mesma vontade de seguir a Deus, de evitar o pecado, de levar uma vida de virtude, de santidade, de oração, de penitência, de sacrifício, de união com Deus, de prática da religião, de frequência aos sacramentos. Se naquela família todos estão na mesma sintonia, é claro que vai ficar mais fácil ali praticar também a religião, e um vai dar o exemplo para o outro, e vão se fortificar cada vez mais. E assim acontece também numa comunidade paroquial, né, num lugar, numa cidade. Quanto mais pessoas nós nos unimos para, no mesmo sentido, em direção a nosso Senhor, nós também vamos ser mais fortes com esta união. Então, em primeiro lugar, nós devemos estar unidos entre nós. Mas também não basta ser unidos entre nós. Nós precisamos estar unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. E a união com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela se dá, meus amados irmãos, através de duas coisas. Através da oração, através da graça santificante na nossa alma. Assim então, meus amados irmãos, nós precisamos, neste tempo da Quaresma, nós vimos escutando já há tempos, desde o tempo da Septuagésima, a igreja dizendo para nós: esse é o tempo de conversão, esse é o tempo de oração, esse é o tempo do silêncio, de reflexão, esse é o tempo da penitência. Se nós somos convidados a rezar mais, é porque com a oração nós estamos nos unindo a Deus nosso Senhor. Se nós estamos convidados a fazer penitência, é porque através da penitência nós pagamos pelos pecados passados e nós nos tornamos mais fortes para não cair nos pecados futuros. E quando nós estamos sem pecado, nós estamos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça de Deus está em nós. E assim nós somos convidados a também fazer uma boa confissão. Para quê? Para tirar o empecilho de Deus nosso Senhor chegar até nós. Então, meus amados irmãos, unir a nosso Senhor Jesus Cristo e unir a Jesus de modo mais especial ainda é justamente através da Sagrada Comunhão. Por isso nós, nesta Quaresma, estamos
convidando aos fiéis para fazer a quaresma eucarística, para comungar todos os dias. Graças a Deus a nossa igreja está enchendo aqui todos os dias, de manhã e de noite, de pessoas que estão vindo para comungar, para receber Jesus, todos os dias, durante toda a quaresma. Isso é muito importante. Isso é o quê? É a união com o nosso Senhor Jesus Cristo. E unido a Jesus, sacramentalmente, espiritualmente, sem o pecado da nossa alma, com a graça santificante, nós seremos invencíveis. Nós venceremos, né, todas as batalhas, todos os inimigos. Nós conseguiremos a vitória sobre o inimigo da nossa alma, que é o demônio que quer a nossa perdição. Então, meus amados irmãos, essa é a primeira condição, estar unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, segundo exemplo que nós precisamos de tomar também é que nós devemos estar atentos, vigilantes. E para estar atentos e vigilantes, nós precisamos de estar sempre com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né, bem presente em nós. Por isso que no final do Evangelho de hoje, nós temos então esta passagem. Jesus estava falando para a multidão ali e de repente do meio da multidão levanta uma mulher e diz: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Aquela mulher faz um elogio para Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Jesus então responde: mais bem-aventurado ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, a pratica, a coloca ali no seu dia a dia. Então, meus amados irmãos, colocando em prática a vontade de Deus para nós, cumprindo os seus mandamentos, prestando atenção na sua doutrina, tendo a doutrina bem estudada, bem compreendida e praticada, assim então nós estaremos também unidos a Ele e a vitória dele com certeza vai ser também a nossa vitória. Peçamos mais uma vez a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquela que é também a nossa mãe, aquela que mais bem cumpriu a vontade de Deus e colocou em prática a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela, a Virgem Dolorosa, esteja também acompanhando nesta semana, mais uma semana, nos acompanhando para que a nossa quaresma seja bem vivida, compreendida, praticada, com oração, com penitência e principalmente com muita união com Deus nosso Senhor, através da Eucaristia, e assim, com certeza, nós venceremos. A vitória de Jesus será a nossa vitória e teremos a vida eterna. Amém.